Eu liguei aqui. Tá gravando? É, tá, começou aí, beleza? Boa tarde, gente. Aí, hoje eu e o Guilherme a gente vai falar aí sobre o assunto da terceira aula do Schuller, que são espaços de Hilbert separáveis, que são os espaços de Hilbert que importam para a quântica. O Guilherme vai começar. Então, boa tarde para todo mundo. Eu vou começar falando da. Basicamente, eu segui a ordem do que está nas notas. Então, começar com as relações de norma e produto interno. Então, basicamente, a gente vai começar definindo algumas coisas e demonstrando as coisas que vão ser importantes para o contexto dos espaços de Hilbert separáveis. Só relembrando, o espaço de Hilbert ele vai ser um espaço com um produto interno sesquilinear e que induz uma norma, que induz uma métrica e ele é completo nessa métrica. Enfim, daí a gente pode definir uma norma induzida no espaço de Hilbert como sendo a raiz do produto interno sesquilinear desse espaço, com as duas entradas tomando um vetor nesse espaço. Daí eu dei dois exemplos, no caso, tá. No caso, lá nos números complexos, a gente pode dizer que o módulo é uma norma para os números complexos e ele é induzido pela raiz do módulo de z quadrado. E em L2, que aqui no caso é um espaço vetorial, ele é um espaço de Banach, que ele pode ser visto como limite, como fecho das funções contínuas quando munido dessa norma, né? Daí, essa é a norma que todo mundo conhece, ela vem justamente do produto interno do L2. Tá, para começar, a gente quer mostrar que o espaço dual, ele é um espaço de Hilbert, porque a gente já sabe que ele, da aula passada, que ele é um espaço de Banach, porque são transformações lineares, limitadas, né, de H, de um espaço de Hilbert em C, e C é de Banach. Então, por isso, a gente pode dizer que ele é de Banach, que o espaço dual é de Banach. Tá. Daí a gente tem a proposição que é a desigualdade Cauchy-Schwarz. Ela vai ser importante para posteriormente. Então, ela está aqui, mas a princípio não tem por que ela estar aqui, mas vai ser útil. Para provar ela, o caso trivial, onde f ou g são zero, a gente cai na igualdade. E para o caso não trivial, a gente pode partir dessa definição desse número complexo, que não é muito intuitivo, mas funciona. A gente define esse número z, que ele é um número complexo, porque o produto de f por g vai ser um número complexo, e dividido por um número real. E aqui, novamente, não é muito intuitivo, mas funciona. Então, a gente tem que dar positividade definida, a gente vai tomar z, o produto interno de zf menos g por zf menos g. Daí aqui é fazer, basicamente, distributivo, usar a propriedade de linearidade da segunda entrada, e a gente vai chegar nisso aqui, que é exatamente a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, a gente pode definir alguma coisa e chamar de norma, mas não necessariamente precisa ser uma norma. Então, a gente precisa mostrar que essa norma induzida pelo produto interno, ela vai ser, de fato, a norma. Ou seja, que ela cumpre todas as propriedades que a norma tem que cumprir. A desigualdade Cauchy-Schwarz, ela pode ser reescrita dessa forma, se a gente... Aqui, no caso, a gente está falando... não precisa ser uma norma ainda, mas dá para escrever dessa forma, com base nessa definição. A prova, né? O caso... A primeira e a segunda vem direto da positividade definida, do produto sesquilinear. Então, o produto de f por f ele vai ser sempre maior que zero, maior ou igual que zero, e a raiz, no caso, também. E ele vai ser zero somente se f for uma coisa que isso daqui enxerga como zero. Então, f pode ser, por exemplo, um vetor zero num espaço de dimensão finita.
A terceira propriedade é a homogeneidade, também ela vai sair considerando que é a linearidade dessa entrada e a antilinearidade dessa entrada. Daí ele vai ser com um z daqui, um z barra daqui, e vai ficar, esse aqui é o módulo de z quadrado, ele sai com o módulo de z, e aqui a gente tem a definição do que a gente está chamando de norma. Então, a terceira propriedade está provada. Depois a desigualdade triangular. Aqui está a vantagem de ter da desigualdade de Cauchy-Schwarz, porque ela dá a desigualdade triangular de graça. A gente parte do lado esquerdo da desigualdade triangular e vai tentar achar o lado direito. No caso, a gente toma a norma ao quadrado de f mais g, novamente usa a propriedade do produto interno, e a gente vai chegar nisso daqui. Isso daqui é um número complexo, mais complexo conjugado desse número, e isso é 2 vezes a parte real desse número. Daí, como módulo de z ela é a raiz de parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado, então a parte real tem que ser menor ou igual que o módulo de z. Por exemplo, se o imaginário fosse zero, a gente teria módulo da parte real, e parte real é menor ou igual que módulo da parte real. Daí, jogando essa informação aqui, no caso ela vai cair nesse termo, então a gente sai com um menor ou igual, e chega nisso daqui. Daí aqui a gente vê um produto interno de f por g em módulo, e a gente pode usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz para chegar nisso daqui. E isso daqui é produto notável, a gente consegue agrupar os termos e elevar ao quadrado como dessa forma, a gente provou a desigualdade triangular. Tá. Agora a gente quer mostrar que se o espaço vetorial ele tem uma norma e se ela for induzida por um produto interno, linear, então ela tem que satisfazer a identidade de paralelogramo, que é justamente essa identidade aqui. E se isso acontece, então o produto interno ele pode ser definido pela identidade de polarização. No caso aqui é se somente se a prova a gente tem que provar para o si e a gente tem que provar o contrário. A prova direta ela vai ser se a norma é induzida pelo produto interno, então ele vai satisfazer a identidade do paralelogramo. Então toma o lado esquerdo e usa a definição da norma induzida e a gente vai chegar justamente nisso daqui. Aqui, novamente, usando propriedades de linearidade aqui, antilinearidade aqui, e a gente chega aqui na identidade do paralelogramo. Depois, aqui, eu tomei separado só para caber, mas dá para fazer direto. Aqui vai ser um quarto disso daqui, mais esse daqui, a identidade. Então, resolvendo essa parte, a gente chega nisso, e resolvendo essa parte, a gente chega nisso. Como está tudo somado, quando somar isso aqui vai sumir, e isso aqui vai dar 4. Aí, passando para baixo, a gente tem a identidade de polarização. Agora, provando o contrário, que se a norma satisfaz a identidade, então ela vem de um produto, ela é induzida por um produto interno nesse espaço vetorial. Tá. Primeira propriedade do produto interno. Então, tem que mostrar que satisfaz a propriedade do produto interno. A primeira propriedade, no caso aqui, eu estou tomando simetria hermitiana. Basicamente, aplicar a identidade. Toma o produto de F por G, e isso vai ser, por definição, pela identidade de polarização, ela vai ser isso daqui. No caso, eu quero saber o conjugado desse número complexo. Então, estou no conjugado aqui. Daqui para cá é direto. Aqui usa Aqui tira esse menos i, estrategicamente, tira esse menos i nesse termo aqui e esse i nesse termo. E os dois vão sair como o módulo de i quadrado e vai trocar o sinal desses dois termos. E eu caio justamente no produto de g por f. Porque aqui eu posso inverter, porque vai ser não negativo, de qualquer forma. Aqui já está invertido. Aqui eu posso inverter também.
E eu chego nessa linha e está provado, então, a simetria hermitiana porque a gente está querendo mostrar que é um produto interno sesquilinear. A linearidade do segundo argumento, ela é mais chata de mostrar, porque tem que mostrar muita coisa. Mas, primeiro, mostrando a aditividade, que no caso que o produto, mostrar que o produto de F por G mais H vai ser produto, o produto de F por G mais o produto de F por H. Tá, a gente pode dividir isso em parte real e imaginária. Eu escrevi aqui só para ficar mais, não ter que ficar voltando, mas, enfim. A parte real disso daqui vai ser justamente esse bloco, porque isso daqui é real, isso daqui é real, então multiplicado pelo número imaginário, então isso aqui tudo, isolando isso, tem a parte imaginária e aqui a parte real. Aí vai aplicar a identidade do paralelogramo, né, em cada um desses termos e a gente vai isolar exatamente aqui. Não, acho que não convém colocar as contas aqui. Para entender, tem que, claro, fazer as contas, né? No caso, dois números complexos são iguais se e somente se suas partes real e imaginária são iguais. Então, quando a gente junta esses dois resultados, a gente chega exatamente no que é isso daqui, que prova a aditividade da segunda entrada do que a gente está chamando de produto interno sesquilinear. Para mostrar que o produto, a invariância da primeira entrada em relação ao produto escalar, que no caso que eu multiplico a segunda entrada por um número e ela sai linear, sem o complexo, no caso, que ela é linear na segunda entrada, nesse sentido. Aqui sai direto da definição, se eu jogo a função zero aqui no lugar do g, aqui. Se eu jogo zero no lugar do g, fica f, módulo de, norma de f ao quadrado menos norma de f ao quadrado, isso zera. E aqui vai ficar i vezes norma de f ao quadrado, e aqui o negativo disso vai zerar também. Então, o produto tem que ser zero já lá da definição. Daí, por indução, dá para mostrar que vai valer quando eu multiplico a segunda entrada por um número natural. Indução, no caso, mostra que vale para n, depois mostra que vale para n mais 1, então está aprovado. Indução normal. Por aditividade, dá para mostrar essa parte aqui também. No caso, eu pego o produto de f por g e somo com o produto de f por menos g. E isso vai dar zero. Eu consigo juntar os dois produtos internos, isso vai dar zero, porque vai ficar o produto de f por zero. Então, zero é igual a primeira coisa, que no caso era produto de f por menos g, mais o produto de f por g. Então, produto de f por menos g tem que ser igual a menos o produto de f por g. Daí se eu junto A e B, eu consigo mostrar essa propriedade aqui, que para números naturais e para os simétricos dele, então está demonstrado para todo número inteiro. Aqui também, aqui tá, daí ele mostra para, no caso nas notas, mostra para um número 1 sobre m, com m sendo número inteiro, e assim, como isso está demonstrado, dá para demonstrar que vale para todo número racional, porque eu consigo multiplicar aqui em cima por um número inteiro, então, que é um número racional, no caso, vai ser um n sobre n, então está mostrado que vai valer a linearidade para os números racionais. Depois, tá, essa daqui nem precisa, porque a prova não está toda aqui, mas daí passando para os reais, aí é possível argumentar que como que o conjunto dos racionais ele é denso dentro do conjunto dos números reais, então que vai valer para os números reais também. Eu consigo tomar umas sequências de números, colocar sequências aqui e de forma que ela vai convergir de números racionais, de forma que ela vai convergir em qualquer número real, em números racionais. Daí eu completo a reta a partir do que. Aqui, da identidade de polarização também sai que vai valer se eu multiplicar pelo imaginário na segunda entrada. Daí eu junto todas essas, aditividade, H e J, e eu tenho que valer para todo número complexo. Daí pode parar aqui, porque
O nosso espaço é vetorial complexo. Da positividade definida também sai direto da aplicação da identidade de polarização. Então, está demonstrado que realmente é um produto interno cislinear. Não, calma. Demonstrado que é isso mesmo. A partir desse resultado anterior, dá para mostrar que o espaço dual ele é um espaço de Hilbert, que foi o que eu falei lá no início. No caso, o espaço dual ele é um espaço de transformações lineares limitadas de H em C, e a definição da norma que foi vista na última aula é que ela é o supremo da norma da aplicação de F no vetor de H, e essa norma vai ser a norma no espaço onde vai estar a imagem dessas transformações. Então, como aqui é o número complexo, o espaço complexo, então aqui a norma nesse espaço ela vai ser o módulo, dividido pela norma dessa função φ, e vai varrer todo o espaço, no caso, né? Eu suprimo dentre todas as funções dentro do espaço de Hilbert. Tá, isso aqui, daí é importante ressaltar que essa norma em si, ela vem de um produto interno, ela é induzida por um produto interno, se a gente olhar dessa forma. E isso vai ser importante para provar que isso daqui satisfaz a identidade de polarização. Aqui é importante a gente ressaltar também que todos os argumentos aqui são não negativos, então dá para fazer algumas passagens que daria problema. Partindo direto do lado esquerdo da identidade de polarização e aplicando a definição da norma que a gente, nesse espaço que a gente está olhando, a gente tem que vai ser igual F mais G quadrado, a norma em H estrela vai ser o supremo sobre todos os vetores de H, de F mais G aplicado em φ sobre a norma H de φ. No caso, aqui a gente vai usar soma pontual, né? Que isso daqui vai ser F aplicado em φ mais G aplicado em φ. E aqui é a mesma coisa para o segundo termo, só que um menos. Como é não negativo, eu consigo jogar esse quadrado para dentro e fica dessa forma. E, novamente, como é não negativo, eu posso passar daqui para cá, porque se não fosse aqui, eu teria que usar um menor igual. Como a gente viu que a norma em C, ela vem de um produto interno cislinear, então ela satisfaz a propriedade a identidade de polarização. Então, a gente vai aplicar a identidade de polarização nesses dois termos aqui. E vai chegar justamente nisso daqui. Aqui a gente pode separar os termos em dois supremos, porque é não negativo, senão apareceria um maior ou igual agora. E aqui a gente volta na definição da norma de F ao quadrado em H estrela. Aqui eu poderia ter separado o quadrado para fora, né? Mas, enfim, daí está provada a identidade de polarização e, consequentemente, essa norma ela é induzida por um produto interno. Logo, eu posso falar que, e usando a identidade de polarização, eu posso escrever esse produto interno e o espaço dual vai ser o espaço de Hilbert. Produtos internos e espaços vetoriais são sequencialmente contínuos. Eu acho que mostrou algo assim para a norma na aula passada, a mesma coisa. Aqui, no caso, eu vou fixar um vetor na primeira entrada e vou tomar um vetor no espaço vetorial e uma sequência que convirja para esse vetor. No caso, eu vou ter que, para todo epsilon maior que zero, vai existir um n, tal que a norma V, no caso, né, a norma nesse espaço de φ menos φn, ela é menor do que epsilon sobre... Eu coloquei isso aqui só para aparecer só o epsilon no final. No caso aqui, a gente tem que garantir que não seja o zero. Então, daí a gente toma distância entre esses dois números. Aqui a gente pode aplicar a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Vai ficar que é menor ou igual que a norma do φ, que era o vetor fixo, né? Vezes a norma
dessa coisa aqui. Só que a norma dessa coisa aqui é menor do que epsilon sobre norma de φ. Daí corta a norma de φ com norma de φ, menor que epsilon. Então, isso daqui converge para isso. Consequentemente, o limite, isso aqui vale. No caso, o limite do produto de φ por psi vai ser φ vezes psi, que é o limite de psi naquela norma. Aqui a gente vai introduzir um novo conceito de base que não é tão novo assim, porque é o que a gente usa em mecânica quântica, mas ninguém fala. No caso, isso vai ser motivado porque, no caso, para a base de Hamel, eu consigo definir ela para um espaço vetorial sem uma estrutura que não seja a linear. Se eu tenho estrutura linear, eu consigo definir. A base de Schauder, ela precisa de uma estrutura extra, que é o que vai me dar uma noção de distância dentro do espaço, que no caso pode ser uma norma ou pode ser um produto interno, porque ele induz uma norma que induz uma métrica. Então, tá aqui a base de Hamel, né? Uma base de Hamel vai ser um subconjunto de V, onde um subconjunto finito desse subconjunto de V, ele é linearmente independente. Então, se eu faço uma combinação linear, ela vai dar zero se somente se todos os coeficientes forem zero, forem nulos. E B gera V. No caso, eu consigo, através de combinações lineares dos elementos desse subconjunto de B, eu consigo gerar qualquer vetor dentro do meu espaço vetorial. Aqui é sobre a dimensão do espaço que essa base gera, né? Isso aqui, no caso, seria o número de elementos linearmente dependentes dentro desse subconjunto de V, que é o B, que ficou com a notação diferente, mas é esse B. E se não for um número finito, a gente diz que a base de V é infinita, que V tem dimensão infinita. Tem um teorema que fala que todo espaço vetorial admite uma base de Hamel. Isso convém destacar para contrastar depois com o que a gente vai ver para a base de Schauder. Isso aqui é mais um motivo para definir outro conceito de base, porque para um espaço de Banach, a base de Hamel ela vai ser finita ou infinita e não enumerável. Daí é meio complicado construir essas coisas. Isso daqui, basicamente, é o que eu falei da estrutura extra. Então, definindo aqui que vai ser a base de Schauder. Dado um espaço de Banach, no caso, serve um espaço de Hilbert, porque o espaço de Hilbert é um espaço de Banach particular. A base de Schauder vai ser uma sequência enumerável, né? Que, no caso, por exemplo, é N com N sendo natural. Isso é um conjunto enumerável. Esse é o subconjunto de W, onde para qualquer elemento de W eu consigo escrever ele dessa forma, como sendo o limite de somas parciais. No caso, eu vou ter uma série definindo cada vetor dentro do meu espaço de Banach. No caso aqui, a estrutura extra, ela fica mais evidente aqui, né? Que um vetor f ele vai ser escrito nesse limite quando a norma de f menos a coisa que eu quero mostrar que está indo para f der zero. Tá, era para ter uma coisa aqui, mas esqueci era isso aqui. No caso que o w, no caso, ele vai ser o fecho do espaço gerado pelo conjunto, pela base. Daqui as pontuações é só para contrastar com de base de Hamel. Exige uma noção, a base de Schauder exige a noção de convergência, porque eu preciso disso daqui, senão isso faz parte da definição dela. Então, preciso de um espaço com estrutura topológica compatível, que para a gente aqui, no caso, os espaços de Banach, que eles são normados.
E eu consigo definir distância dentro, por causa dessa norma. As bases, elas não precisam existir. No caso, não contém o vetor zero. Por ela não conter o vetor zero, ela não... Eu não consigo definir ela para espaços de dimensão finita. É ordenável, porque é uma série, né? E série, ela vai depender da ordem dos elementos. Então, se eu altero a ordem, eu consigo construir outra base. Satisfaz uma propriedade de dependência linear mais forte que a base de Hamming. No caso, não tem nada de novo aqui, não. Aqui é só a definição de uma base normalizada. Aqui, como o zero não pertence a base de Schauder, então faz sentido eu definir dessa forma, que o zero aqui daria problema. Mas uma base de Schauder ela vai ser normalizada quando todos os elementos dessa base forem, a norma de todos os elementos dessa base for 1. Então, agora é a parte do Daniel, né? Beleza. Parou de compartilhar aí? E tá liberado. Começar logo. Antes que acabe a energia dos espectadores. Estou vendo minha tela, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Sim. Melhor. Até aqui a câmera ligada. Não, tá beleza. Então, finalizar aí, né? Finalmente vou falar um pouco de espaços de Hilbert separáveis, que o Guilherme mostrou duas coisas que eu acho que são bem importantes, né? Uma delas é tipo esse trato dual aí esse trato formal do espaço de Hilbert dual, que é muito importante, né? Porque tipo assim, meio que é sempre assumido quando você está falando de quântica e tal. Dual, tipo, é muito importante, é o espaço dos braços. E falou da conceito de base de Schroeder, né? Que tipo assim, também é incrivelmente importante porque é o conceito de base que a gente usa no dia a dia. E porque ele vai levar a essa definição de espaço de Hilbert separável aí, que na real, tipo assim, originalmente quem definiu o espaço de Hilbert pela primeira vez foi o von Neumann. E ele define espaço de Hilbert meio como espaço de Hilbert separáveis. Então, e para a quântica acaba sendo o que importa. Eu vi que tem uns artigos mais recentes, assim, tipo, bem recentes, tentando falar um pouco de quântica com espaço de Hilbert não separáveis, mas é novo, vamos dizer assim. Então vamos lá. Essa palavra separável aqui, quem fez topologia geral já ouviu, né? Que um espaço topológico é dito separável se tiver um subespaço denso enumerável. Então, separabilidade é uma propriedade do espaço topológico. Né? Exemplos de espaços separáveis racionais dentro da reta. Os racionais são o subespaço denso enumerável da reta. Então, a reta é separável. Aí não é difícil mostrar que espaços métricos compactos têm um subespaço denso enumerável. Aí, semana passada, eu não sei se foi, acho que foi o Fred que estava falando, como as funções contínuas no intervalo, elas têm os polinômios com coeficientes racionais, né? Que é esse aqui. Essa notação aqui é para polinômios com coeficientes em quê? O Fred está falando que isso não é trivial, você tem um teorema de aproximação de vários traços, que é justamente falar que polinômios com coeficientes racionais são um subespaço denso aí, do espaço de funções contínuas. E, para a gente aqui, né, de maior importância, claro, são esses espaços de Hilbert aí, que são funções quadradas integráveis na reta, funções quadradas integráveis no intervalo, funções quadradas integráveis no círculo.
são sempre separáveis. São espaços de Hilbert que são separáveis. Certo? Aqui, no caso, o Guilherme falou aqui como que esses espaços de Hilbert são separáveis. Ou como que esses espaços são espaços de Hilbert. E o ponto é que, tipo assim, esse aqui não é o jeito que geralmente você vai abrir um livro. Você não vai abrir as notas, inclusive, ou Schuller. Ele vai falar que, tipo, o espaço de Hilbert separáveis tem um subespaço denso enumerável. O que a gente tem é essa proposição aqui, que geralmente é usado como definição, que é aqui um espaço de Hilbert de dimensão infinita, é separável se somente se ele tiver uma base de Schroeder ortonormal. O que isso quer dizer, então? Aí tem muita coisa falando aqui. Está falando que o espaço de Hilbert ele tem um subespaço denso enumerável, se somente se ele tiver uma base de Schroeder, ou seja, uma base enumerável, cujo fecho vai ser denso no espaço, e que é ortogonal, o Guilherme falou, né? A gente sempre consegue normalizar uma base, mas ela também vai ter que ser isso é normalizado, né? Mas ela sempre vai ter que ser também ortogonal. Ou seja, isso aqui, essa notação aqui, a maior parte com certeza está familiar. Se delta e j é um número, né? Isso aqui é um número complexo. Se delta e j vale 1, se i igual a j, e 0 se diferente de j. Então, isso é só a noção usual, né, de ortogonalidade que a gente tem, tipo, lá em Gal. Espaços que o produto interno é 0, quer dizer que é ortogonal. Então, o espaço de Hilbert de dimensão infinita é separável se somente se tiver uma base de Schroeder ortonormal. E a base de Schroeder, que nem o Guilherme falou, é tipo uma noção de uma base que você consegue escrever os seus elementos do espaço como uma série. Tá certo? E isso é bem familiar para a gente, que por um curso de matemática, um curso de física, né? Tem um punhado de exemplos que a gente vê. Lembrando que isso aqui é para dimensão infinita, né? Então, tipo aqui, exemplo de espaço de Hilbert separáveis, dimensão infinita. A gente tem só o CN, e o espaço de Hilbert complexo são todos CN, que a dimensão classifica os espaços vetoriais, e um lema bem padrão é que todas as normas, isso aqui é isomorfa R2N, como espaço topológico, como espaço vetorial. Certo? E todas as normas aí elas são equivalentes, então está falando que todos os espaços de Hilbert que a gente tem são CN são equivalentes a CN com o produto interno padrão, o produto sesquilinear padrão. Aí outros exemplos, né? Exemplos que a gente tem aí, tipo, em EDB, por exemplo. Eu quero só convencer que base de Schroeder e espaços de Hilbert separáveis são os espaços de Hilbert que a gente está familiarizado. Aí, tipo, na verdade, isso aqui, né? Em EDB, a gente estuda essencialmente série de Fourier, né? O que série de Fourier fala? A gente estuda muito esse espaço de funções aí quadrado integráveis no intervalo. E, essencialmente, o que a gente faz do primeiro dia de aula até, tipo, metade do curso, é aprender que a gente consegue escrever uma função aqui como série de Fourier, né? Que seria, então, o que é uma série de coeficientes de senos, mais uma série de coeficientes de cosseno. Essa afirmação, né, que, tipo assim, é meio que... Claro que em EDB não trabalha com muito detalhe, tipo, demonstração disso, vamos dizer, porque às vezes não vai ter linguagem apropriada, mas na medida do possível é feito lá. É justamente afirmar que, tipo assim, esse espaço... E a gente vê também lá em EDB, né, a gente vê que um dos negócios que a gente vê é que, tipo, a integral de seno de nx... A gente vê esse tipo de coisa. Cosseno de mx é igual a zero se n... É igual a zero, né, por exemplo. O que vai ser, tipo assim, a integral de todas aí vai ser sempre igual a zero, exceto quando você tem, tipo, integral de seno de nx, seno de nx. Que é exatamente, a gente vê lá em EDB, a gente faz a conta e mostra que essa base não é só uma base, é uma base que é ortogonal. Aí tem que normalizar também, né? Mas normalizar a gente sempre consegue. Então tá aqui, exemplo de base de Schroeder ortonormal, corolário,
Isso aqui é um espaço de Hilbert separado. Aí em métodos, acho que é em métodos, quem fez métodos com o Nelson, pelo menos, ele sempre usa esse exemplo dos polinômios de Legendre ao longo do curso. E eu acho que, para mim, o motivo dele estar usando isso que é útil na física, e o segundo motivo é que isso também é falar uma outra base para o espaço de funções quadradas integráveis aí, que eu não lembro onde que vai aparecer na física, mas que vai aparecer como solução para um certo sistema de equações diferenciais. Beleza. Outro exemplo que também aparece em métodos lá. Aparece lá para o átomo de hidrogênio e aparece também para a solução de lá em eletro. Solução daquelas coisas esféricas. Então é isso, né? Potencial. Podemos viajar esféricos aqui. Oi, é só para todas essas bases aí, elas aparecem como soluções de equações de Laplace, do Laplaciano, né? Tem um teorema lá que mostra que isso forma uma base de Schauder lá para o espaço. É por isso que aparece seno e cosseno, no caso de quadrado, Legendre no caso, acho que da esfera, ou tem no cilindro e tal. Você diz o que muda a condição de contorno? O que muda é a região. Se no caso de um retângulo, é sede de Fourier. No caso de uma esfera, acho que é Legendre, não lembro. E cilindro, aí Hermite, não sei. Eu não lembro os detalhes de que cada um é, mas em geral muda o domínio, aí você tem uma base de Schauder diferente lá. Bem legal. Os polinômios de Hermite, no caso, eles aparecem quando... Me corrija se está errado aí. Eles aparecem como solução do oscilador harmônico, né? Acho que isso não é nem métodos, na real. Isso aqui é fundamentos de mecânica. É introdução à quântica. Desculpa. Introdução à quântica. Que aí ou em quântica mesmo, que tipo, faz a resolução do oscilador harmônico lá, do jeito que for, do jeito que seu professor quiser resolver isso. E no final do dia, isso funciona porque a gente consegue escrever uma função aqui na reta como uma série de polinômios de Hermite, que é uma coisa desse tipo aqui. Tem um N em algum lugar aqui. Que é uma coisa assim. Ok, então todas as bases de Hilbert são separáveis. E esse exemplo aqui, que parece estar meio jogado aqui, mas já se mostrará o exemplo mais relevante, é o espaço de sequência, que foi comentado na última aula, na última reunião, né? Que é o quê? São sequências aí. Sequências de números complexos, que são quadrado integráveis, né? Quadrado integrável significa que esse somatório aqui, que é crescente, toma essa série aqui, isso aqui é... Não, isso aqui é finito. Ok? E isso aqui é um espaço de Hilbert, isso aqui é um espaço de Hilbert como? Você poderia tomar... Como é que seria o produto interno aí de duas sequências? Uma coisa assim? A sequência XI, a sequência YI aqui. Isso vira... Você pode definir o produto interno como... Isso aqui vai estar sugerindo que é uma norma, né? Então, a gente vai fazer o óbvio aqui. Então, mais produto interno. Então, a gente está fazendo só o produto escalar complexo usual de Cn, só que isso aqui é tipo C infinito, sabe? Mais ou menos. Então, que vai ser finito também, devido à hipótese aqui. Então, o que eu estou afirmando aqui é que esse é um espaço de Hilbert separável, porque ele tem uma base de Schroeder, e a base de Schroeder é claramente ortogonal, claramente ortonormal também, que é simplesmente dado pelas sequências que são zero em todos os lugares. Aqui vai continuar, né? Que são zero em todos os lugares, exceto na enésima entrada. Então, beleza. O ponto aqui, tipo, agora que, tipo assim, chegar... beleza, então a gente tem essa noção de espaços de Hilbert separáveis. Para a dimensão finita, a gente tem um termo de classificação que é, tipo, literalmente tão bom quanto possível. Que é simplesmente classificado pela dimensão, né?
E para o caso dos espaços de Hilbert separáveis? Eu não sei do caso não separável, mas o caso separável que a gente vai falar agora, que é o que é trabalhado na aula, é o trabalhado na quântica, a gente tem um termo de classificação que também é tão bom quanto possível. Que, vamos dizer, todo espaço de Hilbert separável ele tem pelo menos a mesmo tamanho de base, né? Que ele tem uma base enumerável. Por definição, ele tem uma base enumerável. Que a base de Schroeder é, por definição, uma base enumerável. E o teorema é que todos eles são isomorfos. Então, tem que falar uma palavra sobre o que significa isomorfo aqui, né? Isomorfo, o que significa ser isomorfo em qualquer contexto na matemática? Significa, tipo assim, qual que é a sua noção de classificação entre espaços, né? Tipo assim, entre conjuntos. Uma função é um isomorfismo se ela tem uma inversa. O que significa? É uma função isomorfismo se ela tem uma objeção. Em espaços vetoriais, uma função é um isomorfismo se ela é uma transformação linear objetiva. Significa também inverso também. Isso aí é para as teorias de categoria da vida. Inclusive, isso aqui dá para ser formalizado como como uma categoria. Isso aí é aside, assim. Isso aqui dá para ser formalizado como uma categoria Hilb, onde os objetos são espaços de Hilbert. E um morfismo H para H' é um operador limitado com norma menor ou igual. Aí dá para ver tranquilamente que os isomorfismos vão ser as isometrias. Então, beleza. Qual que é a noção certa de equivalência entre espaços de Hilbert? Por que transformação linear objetiva é a noção certa de equivalência entre espaços vetoriais? É porque aí você está preservando a estrutura que você tem a mais naquele conjunto, né? Você vai ter que ter uma objeção, que é tipo, os conjuntos são equivalentes. Você vai ter que preservar a soma, vai ter que preservar a multiplicação por escalar. O que é um isomorfismo entre espaços topológicos? Vai ser uma função contínua com a inversa. Com a inversa contínua? O que significa? Você tem uma função que vai preservar a estrutura topológica e que é uma objeção também. Enfim, o operador é uma isometria, um operador entre espaços de Hilbert é uma isometria se ele preserva o produto interno. O que significa isso? Então, ele está preservando a estrutura que você tem a mais no espaço de Hilbert, que é justamente essa estrutura de produto interno completo, que é essa equação aqui. Então, um isomorfismo entre espaços de Hilbert vai ser simplesmente uma isometria que também é uma transformação linear objetiva. Beleza? Então é só isso aqui. Um isomorfismo entre espaços de Hilbert é uma isometria objetiva. E está aqui o teorema, que em dimensão finita a gente que é termo de classificação, espaços de Hilbert separáveis, que em dimensão finita eu já comentei que é só CN. Em dimensão infinita é a parte importante aqui. Todos eles são isomorfos. Como é que a gente faz isso? A gente mostra que todos eles são isomorfos a L2. E só dar uma ideia da demonstração, né? Porque não é difícil, mas não tem por que ficar, eu acho. Já gastaram os neurônios para acompanhar demonstrações na apresentação do Guilherme. Aí fazer 3 lemas antes de mostrar o resultado, que é lema 1. Você começa com uma base de Schroeder, seja N uma base de Schroeder e escreva um elemento aqui do seu espaço de Hilbert nessa base de Schroeder. Então, se a base for tão normal, esses coeficientes aqui da expressão da base de Schroeder, que é uma expressão única, são dados como simplesmente tomando o produto interno com os elementos da base. Tá, esse lema é só uma conta, que você faz essa conta aqui, escreve essa expressão aqui e substitui lá dentro essa série. Aí o Guilherme mostrou que o produto interno é contínuo, então essa série é um limite e pula para fora. E aí aqui você usa simplesmente linearidade. Aí isso aqui, a base é ortonormal, né? Então isso aqui é um delta de Kronecker, a única coisa que sobra é o coeficiente, enésimo coeficiente aqui. Aqui é M. Tranquilo, né?
Aí mais dois leminhas que são do mesmo naipe, assim. Então, acho que não vou botar aqui a demonstração. Que uma função uma função sobrejetiva preservando o produto interno. Ou seja, já é uma equivalência unitária. O que significa? Equivalência unitária é o que eu chamei de isomorfismo aqui atrás. Então, eu estou simplesmente falando que para você ser uma isometria, que é uma objeção, basta você ser uma função sobrejetiva que preserva o produto interno. Você vai ganhar linearidade. Então, U aqui vai ganhar linearidade e injetividade, que é o que está faltando. Aí a conta está lá nas notas. E o teorema de Pitágoras, que para todo elemento do espaço de Hilbert vale isso aqui, dado que a base é ortonormal. A norma quadrada dele claro que faltou uma soma aqui. É a soma dos coeficientes. Né? Chama isso aqui de Pitágoras porque, tipo, quando pensa em Pitágoras, assim, esse A quadrado e B quadrado aqui são simplesmente a projeção, dá para pensar assim, a projeção desse vetor aqui no eixo x, no eixo y. E é exatamente isso aqui é a projeção no eixo n, vamos dizer. Aí, com isso, vou mostrar o resultado de classificação, que a gente vai pegar o nosso espaço de Hilbert separável e definir explicitamente essa isometria. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente mandar um vetor psi na sequência de coeficientes desse vetor. Aí o que a gente tem, né? O resultado aqui é a sequência quadrado somável. Isso porque, pelo teorema de Pitágoras, né? Fica imediato. Né? Isso aqui é quadrado somável, isso aqui é exatamente o teorema de Pitágoras. Isso aqui vai ser a norma de psi, que é finito. Então, pelo lema 2, a gente tem que mostrar, então, falta mostrar que U é sobrejetiva e que U preserva o produto interno. A gente não precisa nem checar a linearidade, porque isso já foi feito no lema. Que é sobrejetiva, o que isso quer dizer? A gente tem que começar com uma sequência AN aqui. E a gente tem que definir, então, um psi aqui, tal que U de psi é igual a essa sequência. Né? Isso é a definição de sobrejetivo. Aí é meio... Só tem um jeito de fazer isso, né? Que a gente vai definir esse psi aí como sendo a série, vamos dizer, cujos coeficientes é dado por AN. Aí o que teria que mostrar aqui é mostrar que a sequência é de fato bem definida, nessa série que esse limite é bem definido. E eu acho que o melhor jeito de ver isso aqui é ver que a sequência de Cauchy, certo? Porque a sequência n aqui ela é de Cauchy necessariamente, né? Se a soma quadrática dela, tipo, a soma quadrática aqui ela é crescente. Então, e ela é finita, quer dizer que ela vai convergir, quer dizer que isso aqui é de Cauchy, então a sequência aqui é de Cauchy. Aí você vai... Então é de Cauchy. Se for ver a soma finita disso aqui, vai ficar uma coisa do tipo... N, uma coisa assim, manipulando aqui. Isso aqui vai para 1. Isso aqui é de Cauchy, então isso aqui vai para 0. Então, essa aqui é uma sequência de Cauchy, e a gente está no espaço de Hilbert, então a sequência de Cauchy é convergente. Ok?
E mostrar que, por exemplo, o produto interno é só uma continha. Você simplesmente vai lá, vai abrir essa expressão aqui. Você vai ver que se você abrir também a expressão, né? Então, tipo, o que é o quê? Vou fazer isso aqui rapidinho. Isso aqui vai ficar sendo, tipo, a série N, psi, N, N, Fi, E. Deixa eu trocar a letra aqui para N. Né? Porque o produto interno é contínuo, essas duas séries vão sair para fora, talvez com conjugado aí. Então, o que vai ficar vai ser, tipo, N, psi, EM, Fi, EN, EM. Isso aqui é um delta de crônica, e o que vai sobrar aqui vai ser exatamente o... Eu comecei no lugar errado, né? Eu comecei aqui. Desculpa. O que sobra aqui é exatamente isso aqui. Então, isso aí é bem definido, é sobre o objetivo, produto interno, e está demonstrado o resultado. E a parte interessante, então, é que todo espaço de Hilbert separável vai ser isomorfo em espaço de sequência. Beleza. Aí, essencialmente, o trabalho dessa apresentação foi entender o significado disso. Tipo assim, beleza, a gente está aqui na quântica, onde todo espaço de Hilbert, a maior parte do espaço de Hilbert de interesse vai ter dimensão infinita. Dá para considerar, tipo, um C2 da vida para considerar espaço com spin. Né? Tipo, mesmo se você for considerar um espaço com spin, às vezes na sua vida você vai tentar tomar um produto isso aqui com espaço de funções, você já está em dimensão infinita de novo e está com o mesmo espaço de Hilbert, tipo, a menos de uma equivalência unitária. O que significa isso? Um dos jeitos de falar sobre isso é falando, tipo assim, porque o que importa então é que como que você vai identificar essa base para o seu espaço? Vai depender do tipo de operador que você está vendo, porque os autovetores do seu operador vão te dar uma base de Schroeder, e essa base de Schroeder vai caracterizar o seu espaço. Eles podem ser isomorfos, mas eles são diferentes. Beleza. Mas eu acho que o jeito mais interessante que eu vi de longe foi no começo do livro do von Neumann, que o livro do von Neumann de 1932, que o Jürgen mandou na quarta-feira, e eu recomendo todo mundo que abra lá o primeiro capítulo e dê uma olhada. O que eu vou fazer aqui é basicamente abrir dar uma ideia do que ele fala no começo. Um pouquinho de história, né? Em 1925 estavam surgindo, então, duas formulações concorrentes da mecânica quântica. A formulação era de Heisenberg, essa de mecânica matricial, que a gente só ouve falar, e de Schrödinger, que é funções de onda, que é o que a gente vê na escola. Aí, no mesmo ano, o Dirac mostrou que as duas formulações são equivalentes. Problema. Quando ele mostrou a equivalência, ele estava usando o tal do delta de Dirac, que matemáticos tremem a ouvir falar, mas que na época realmente não tinha formulação matemática certa, porque hoje é bem formalizado com distribuições, mas na época isso não existia. Então, não tinha uma fundação matemática boa. Aí von Neumann, em 1932, ele escreve o livro lá, Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, algo assim, onde ele definiu o que é um espaço de Hilbert, como um espaço de Hilbert separável. Ele faz a definição justamente para mostrar essa equivalência entre as formulações de Heisenberg e as formulações de Schrödinger. Porque ele mostrou mais ou menos, para a linguagem de hoje, o que ele mostrou é que o Heisenberg está simplesmente considerando um espaço de sequências, L2, e Schrödinger, funções de onda, né, são funções quadradas integráveis no espaço. Então, ele vai formalizar essa equivalência justamente do jeito que a gente acabou de mostrar, que é uma equivalência unitária entre espaços de Hilbert. Dá uma palhinha do que isso significa. As duas formulações elas começam aí com o hamiltoniano clássico, né, que então é simplesmente uma função aí no teu espaço em R2K com espaço de posições e momento. E via de regra, para facilitar o pensamento, vamos dizer, tipo assim, as coisas que eu vou falar agora só fazem sentido se a gente pensar nesse hamiltoniano como sendo um polinômio. Por exemplo, isso aqui é o hamiltoniano mais básico da mecânica, que é simplesmente energia cinética num potencial de uma partícula. Fica uma coisa desse tipo. Eu tô falando que é um polinômio, né? Porque, tipo assim, lei de Hooke, você vai ter tipo um kx² 2, e assim por diante.
Beleza. Heisenberg. O ponto de vista da mecânica matricial de Heisenberg é buscar matrizes e, ao invés das variáveis de posição e momento, a gente busca matrizes infinitas, satisfazendo relações de comutação, onde matriz infinita aqui é simplesmente uma sequência com duas entradas. Essa fez a relação de comutação. E aí a gente substitui essas matrizes nos nossos polinômios, que são hamiltonianos. A gente vai encontrar uma expressão, tem uma ambiguidade, não importa. A gente vai encontrar uma outra matriz infinita aqui, e a gente vai considerar esse problema de alto valor aqui, que do jeito que está escrito na notação de Dirac pode soar mais familiar, mas esse problema de alto valor. E a interpretação que Heisenberg deu é que os autovalores dessa matriz H são os possíveis níveis de energia do sistema. Como é que ele fez isso? Eu dei uma referência aqui no final, explicando qual que era a ideia dele. Ele partiu do... Essencialmente, ele parte da série de Fourier por uma função posição do átomo de hidrogênio, e ele vai tentar substituir as variáveis de posição, que são... de acordo com ele, coisas que você não consegue medir, a posição de um elétron, e ao invés disso, vamos tentar substituir isso por coisas que a gente consegue medir. Esse psi aqui pode até estar uma má sugestão, eu botaria um x, na verdade. Esse psi seria, tipo assim, é uma sequência, né? Isso aqui é uma matriz infinita agindo num vetor que é uma sequência infinita, simplesmente. Então, a matriz infinita vai agir numa sequência infinita, simplesmente por multiplicação normal. Vai ficar uma coisa do tipo 1, 2, 3, sequência 4, 5. Essa matriz infinita vai seguindo aqui, vai agir numa sequência assim. Simplesmente multiplicação de matriz só. Aí a ideia dele era parar de tentar prestar atenção na posição e começar a prestar atenção nas frequências do seu espaço, por exemplo. Do tipo, em série de Fourier, você vai escrever a sua posição aí como uma soma de coeficientes e aqui uma coisa assim, né? N ômega de x. É uma coisa assim, ou não lembro bem. De t, né? X de t, aqui de t. Então, meio que ele vai parar de tentar olhar para a posição e vai começar a olhar para as frequências aqui. Então, vai ser tipo o espaço de frequências, a sequência das frequências. Enfim, isso é algo que ninguém fala hoje em dia, então é difícil. Pera aí, né? Foi mal. Pronto. Tá quase no final. Então, beleza. Esse é o ponto de vista de Heisenberg. E, do ponto de vista de Schrödinger, a gente está acostumado a fazer, que é a quantização canônica, que a gente vê na graduação. A gente considera as funções de onda no espaço e a gente define o operador diferencial simplesmente substituindo naquele polinômio original, que era uma função, a gente transforma ele num operador diferencial no espaço de funções, substituindo o momento por esse operador diferencial. A gente considera um novo problema de alto valor. Fato, as soluções desse problema aí vão ser uma base de Schroeder, deve ter a ver com o que o Roger estava falando, e os autovalores são os possíveis níveis de energia. Isso é a interpretação normal do curso de quântica. Então, aqui tem uma simetria, vamos dizer, uma comparação entre as duas formulações, né? Que, tipo, aqui a gente tem um espaço de sequências, que seria espaço de frequências, aqui a gente tem espaço L2K, que seria espaço de funções de onda. Os observáveis aqui são matrizes infinitas, os observáveis aqui são automorfismo desse espaço. E os dois a gente tem problema de alto valor aqui. E o que a gente fez ali foi justamente constar uma equivalência unitária entre espaço e sequência, esse espaço aqui, L2RK. E esses espaços não são iguais, né? Eu acho que na física mesmo, se isso ainda tem, não sei como é que funciona, tem alguma importância, eles não são iguais, mas o que a gente mostrou é que eles são equivalentes. Vou dizer, tipo assim, o von Neumann, no livro aí, o que ele desenvolveu a teoria dos espaços de Hilbert só para mostrar, para começar, a motivação inicial, mostrar que, formalizar essa equivalência entre as formulações. Isso.
Foi bem legal. Aí, eu tenho uma dúvida já, se ninguém quiser falar mais nada. Não. Ele tá olhando pro lado. Daniel, você tá me escutando, né? Aqui, só de curiosidade, tipo assim, você sabe se essa relação é porque, tipo, você tem um problema de diagonalização de um lado e um problema de diagonalização do outro. Aí o divertido, pelo menos na minha concepção, seria se esse isomorfismo que você escolhe fizesse como tá, tipo uma transformação natural, que daí diagonaliza um pelo isomorfismo, sabe? Aí fica bem equivalente mesmo o problema de diagonalização. Entendi. Não sei. Na verdade, o jeito que tá aqui no von Neumann lá é tipo assim, é que aquelas matrizes PQ, elas, na verdade, você não tem problema de diagonalização, você já escolhe elas de maneira que sua matriz é diagonal. Ah, tá. Isso é porque, tipo assim, se o seu hamiltoniano representa os níveis de energia, quando você for, tipo, multiplicar Você já o seu coloca lá hamiltoniano... na diagonal, né? Você já sai na diagonal. Aí se decide os valores, deve ser, tipo, justamente experimentalmente, né? Sei lá, o que tem valor com probabilidade tanto vai ter probabilidade tanto na primeira entrada da linha infinita. E a soma disso tem que dar 1. Tipo, é até relativamente mais intuitivo, né? Porque Agora, assim, eu não sei. Eu não sei se esse negócio de trocar de representação de Schrödinger para Heisenberg é uma coisa Não, é porque, desse tipo, estilo hoje em dia. pensando, sei lá, você nunca sabe que droga é a função de É onda uma toda, coisa, a né? gente faz isso o tempo todo. É tipo, porque você tem que achar uma base e tudo. É tipo, ali, quando você tá em L2, é meio que você já escolheu uma base, né? Então você, tipo, escolheu o isomorfismo e escolheu uma base. Uhum. Aí, tipo assim, aí você só, tipo, você tem os níveis, e você quer, então a sequência é o quê? A probabilidade com que você mede a energia 1, o 2 é a probabilidade com que você mede... Tipo assim, é só um coletado de dados, né? Enquanto que no outro tem que ter... Tá falando dado que a analogia é perfeita. Uhum. Eu tô considerando que deve ser. Depois eu vou ler esse trem do Neumann, mais doido. É só que, tipo, sei lá, é intuitivo, né? Você quer uma tabelinha cheia de dados. Só que aí, tipo, então diagonalizar o problema é literalmente achar a base tal que o isomorfismo induzido por esse isomorfismo definiu. Tipo, cada base define o isomorfismo. É achar. O problema de diagonalização consiste em achar. O problema de diagonalização achar a dimensão base de finita. Exatamente. Você vai escolher o isomorfismo adequado com L2. Então. É isso, é o problema. Tipo assim, essa é a fita grande, tipo assim, até tipo em mecânica clássica, assim. Uma partícula está em R3. Então acabou, a mecânica clássica é R3, acabou. Não. Porque o que importa é, tipo assim, o hamiltoniano que você vai botar na sua partícula, né? Sim. É uma coisa do tipo assim, o que importa, você só escolhe a base, vamos dizer, depois de te dar o hamiltoniano, assim. Você vai diagonalizar. É justo. Massa. E aí? Mais dúvidas? Pode perguntar qualquer coisa. Vou comentar aqui que, eu não sei vocês, mas a Bruna sempre brinca. Quem que pensou que identidade do paralelogramo servia para alguma coisa, parabéns, viu? Porque, nossa, foi o Neumann, né? Mas, nossa, tenha coragem, né? Você olha aquele trem horroroso e fala, bota fé que vai dar bom isso aqui. Ainda mais essa demonstração. Aí ele fica, aposto que se obedecer isso, vai. E, tipo, vai muito. E tem que fazer muito troço. Deve ter sido engraçado. Mas Inclusive, você pode instalar. O quê? No livro do von Neumann. Será que foi nesse... Esse livro é, tipo... Ele publicou antes ou ele só lançou esse livro? Foi? Você fraga a história? Eu acho que ele publicou esses resultados nesse livro. Qual que está ele? Com certeza ele estava trocando carta com as pessoas, né? Mas... Sim. Neumann era monstrão. É aquele teorema que você falou que os espaços de Hilbert separáveis são isomorfos. Ele generaliza, assim, para a dimensão maior? Sim. Então, é porque espaços de Hilbert separáveis, vamos dizer, a gente já mostrou que tipo, em dimensão finita acabou. Em dimensão, vamos dizer, para ser... Não, quando não é separável, ele também Então, quando tem não é a separável... generalização.
Aí eu não sei. É verdade, tá no livro do Conway, se você quiser ver. É tipo. O quê? É. É só mudar o conjunto de índices. Se ele for Você escolhe, numerável, tipo, seria outro espaço. L2 um conjunto de índices, e não Você numerável. só escolhe, tipo, se a base tem a mesma cardinalidade, você escolhe uma objeção qualquer e estende linearmente e funciona, tipo assim. Mas aí você tem que mostrar que ele tem a base ortonormal, e aí você tem que usar o lema de Zorn, então não é muito Ah, não, sim, mas isso você tem que tranquilo, fazer não. antes, né? Mas tipo, um resultado todo espaço de Hilbert possui uma base ortonormal, dependente da cardinalidade. Mas todos os Aliás- espaços de Hilbert com base com a mesma cardinalidade isomorfa? Sim. Isso, Esse- e aí eles são ao L2J, em que J é a cardinalidade do negócio. Eu tava discutindo com o Daniel isso hoje de manhã, que tipo, mó style esse exemplo, você só pega o L2 de um conjunto com medida da contagem, de todas as medidas a mais lombrada possível, aí você consegue fazer um espaço de qualquer cardinalidade, é mó style. Sei lá, não parece intuitivo, né? Mentira, é porque tipo, você pensa em somar, né, as coisas, você não consegue meio que fugir de enumerável. Aí quando você consegue ter uma coisa de qualquer cardinalidade. É tipo, sei lá, os teoremas tipo Tikhonov, sabe? Você pode fazer o produto de quanto você quiser que continua sendo compacto. Esse tipo de coisa não é intuitivo. Tipo assim, você espera que em algum lugar soma essa propriedade. Só que ser completo não some, é mó doido. O Tikhonov é super intuitivo, como assim? Você nunca viu aquela prova linda dele? É óbvio, né? Você chega lá, uai. Se pra 2 vale, é óbvio que vale com cardinalidade arbitrária. Claramente. Não, mas isso é muito. Tipo assim, eu gosto de como que essa intuição, pelo menos. Tipo, você escolhe a base, né? Tipo assim, na verdade, você colocar a topologia é um jeito de diminuir a cardinalidade do espaço, né? Porque, tipo, Mas aí você tem a topologia do produto, né? Que é toda Chernobyl também, que é tipo. a caixa que é Chernobyl. Não, a da caixa seria a natural, né? Eu acho, mas ela acaba ficando Não. bizarra. O produto é a topologia que o produto categórico na categoria top induz, então ela é a mais natural. Mas de qualquer jeito. Só que é divertido, porque, sei lá, em RN a gente quer sempre escolher uma base. Sei lá, se tá em VN, um espaço vetorial qualquer, você escolhe a base pra você poder fingir que é RN, né? Aí você tá tocando RN por RN, tipo N grande, sei lá. Então funciona. Mas assim funciona, só que quando você tem que usar o axioma da escolha, não funciona, porque você não consegue fazer nenhuma conta, né? Mas não existe análise funcional sem axioma da escolha, então dane-se. Justo. Não existe nada. Ó, mentira, alguém vai ficar bravo. Qualquer coisa que você faz que tem dimensão infinita já automaticamente usa o axioma da escolha, não? Não. Como assim? Rn, por exemplo, é um espaço vetorial de dimensão. Rn é um espaço vetorial de dimensão infinita e você não precisa de axioma da escolha para mostrar isso. Quando você precisa de axioma da escolha, análise funcional? Não tô lembrado. Mas se você fala que tem uma base, se você afirma que tem uma base no espaço de dimensão infinita, você já está usando o lema de Zorn, que é equivalente. Então, mas a gente pega um espaço que ele é separável, né? Então, meio que Não, mas tipo, Onde é que você usa em análise funcional? para mostrar que existe uma. Eu vou comentar, mas para escolher uma base para Rn é óbvio, né? Você escolhe 1, 0, 0, 0, 0, 1 e mostrar que são uma base, você pode mostrar explicitamente, né? Se você. São as sequências finitas, no caso, né? Eu não posso considerar sequências infinitas. Porque eu tenho Só que pra axioma. deixar claro que o Guilherme até mencionou isso, tipo assim, né, essa questão de existência de base é só para tipo, o conceito de base de. Aí você usa axioma da escolha, esses negócios. Não, mas a base ortonormal de dimensão arbitrária também você tem que usar, isso que eu tô falando. Não, mas então, o axioma da escolha, Rodney, por exemplo, não vale que sequencialmente contínua é contínua sem o axioma da escolha. Então, tipo, isso já é um problema muito grande, né? A gente faz tudo em termos de sequência. Tem teorema de Rambanner também, que é equivalente. Não, é mais fraco um pouco, mas assim. O tempo todo, por exemplo, a gente usa o tempo todo o teorema de Baire. Baire depende de axioma da escolha, porque você tem que construir uma sequência, né? O jeito de provar Baire é você vai pegando umas bolas e pegando outras soltas e aumentando aí esse tanto de coisa vai usando axioma da escolha. Análise, né? Por exemplo, eu acho que não vale teorema do valor intermediário sem axioma da escolha. É porque você... Não, mentira, não vale sem meio excluído. Só que a axioma da escolha implica meio excluído. Então, se você larga escolha, é costumeiro de você largar meio excluído, né? Porque você quer ser construtivista. Mas não é largar a escolha.
porque escolha implica meio excluído. Isso é um teorema, aliás, depois é super engraçado. Aí, é porque, tipo, como é que você prova que não tem, né? É que você fala, se esse ponto não tá, então você divide em dois abertos, aí o espaço topológico é... Só que isso tá negando, né? E não tem uma prova direta pra isso, eu acho, tô chutando. É porque eu lembro que uma vez eu vi uma palestra sobre isso, o cara falou que não existia. Você consegue provar uma versão mais fraca, que é tipo, você consegue chegar arbitrariamente próximo desse ponto, mas você não consegue chegar no ponto necessariamente. Aí. E eu também não sei, mas usa muito argumento de construir sequência em análise funcional, né? Tipo, eu quero mostrar que tal coisa é equivalente. Suponha que não, então eu vou construir uma sequência que vai contradizer essa propriedade. Na hora de construir essa sequência, você está usando o axioma da escolha. Mas, tipo, alguém assim acha que faz sentido a matemática? Alô? Olá, Yuri. Oi. Alô? Queria falar um negócio. Primeiro que quando você vai mostrar que qualquer espaço Hilbert separável é isomorfo a L2, é meio natural de você esperar que você tenha isso, né? Porque lá no Rn, você tem que todo espaço de dimensão n é isomorfo ao Rn. Aí você escolhe uma base, né? E quando você está espaço de Hilbert separável, você tem uma base, em vez de ser finita, você tem enumerável. Só que enumerável é mais ou menos uma coisa só. Por isso que você tem um isomorfismo com L2. E esse isomorfismo continua sendo não canônico, né? Da mesma maneira que era lá com o Rn, depende da escolha dessa base. Agora, quando você vai para o caso não separável, onde você pode ter bases que são não enumeráveis, você não pode esperar que você tenha todo mundo isomorfo uma coisa só. Porque você tem vários tipos de não enumerabilidade, né? Bom, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo é que o axioma da escolha ele é importante também quando você tenta fazer análise em espaços de dimensão infinita. Se você quer falar, por exemplo, teorema da função implícita em espaços de Banach, ou se você quiser falar de existência e unicidade de EDOs em espaços de Banach, coisas desse tipo, você também precisa usar o axioma da escolha. Então, pode ser, eu não sei, pode ser que os fundamentos da análise funcional possam ser construídos sem o axioma da escolha. Mas depois, se você quiser fazer alguma coisa concreta em cima disso, você vai precisar do axioma da escolha. Então, é isso que eu queria falar. Né? Faz sentido. É que nem quase tudo, né? É tipo, sei lá. Se você não. Por exemplo, eu já vi que se você não assumir axioma da escolha, você pode ter conjunto infinito que não tem subconjunto enumerável, sabe? E como é que você trabalha com esse tipo de coisa, né? É meio impraticável. Mas o Fred perguntou se tem gente que nega o axioma da escolha, e tem uma galera, né? Tipo assim, o povo da computação e tal, eu acho que o rolê todo deles é negar o axioma da escolha. Mas, tipo, eu sempre tive uma dúvida filosófica, assim. Se você nega o axioma da escolha, você meio que tá assumindo que existem mais conjuntos, né? E como que isso é mais construtivista do que você aceitando? Por que você tá assumindo que tá existindo mais conjunto? Eu não faço ideia. Porque esses é conjunto fora dos Alephs, tipo isso. Conjuntos não mensuráveis. Aquele paradoxo como é que é? Tarski. Não, mas esses conjuntos já eles existem assumindo escolha. Se você nega escolha. Mas tipo. Não, eu acho que você nem consegue definir ordinal sem axioma da escolha, consegue? Não, ordinal tá definido sem axioma da escolha. Tá? E cardinal também.
O que você nega, o que não consegue mostrar é que todos têm uma cardinalidade bem definida, né? A cardinalidade é meio que bem definida como uma classe também, mas você não consegue mostrar que todas é um Aleph. Tá, nem ideia o que significa. Aleph é o... como é que fala? Não, mas eu acho que é mais construtivista no sentido que, sei lá, é que você não consegue literalmente fazer o programa fazer. Eu não entendo, não. Às vezes alguém que sabe de computação aí. É porque eu acho que é construtivista. O Mike podia estar aqui, no caso. Ele não veio. Porque o Mike que sabe dessas coisas, que ele trabalha com teoria de tipos e tal. Mas é porque eu acho que é construtivista no sentido bem direto. Tipo, você consegue fazer um computador fazer, sabe? Sei lá. Aham. Aí, assim, porque, né? Você fala, existe essa função, não te fala como. Então, qualquer prova. É tipo, pensa nas provas que os axiomas da escolha barra lei de desordem. É tipo, seja essa coisa aí. Esse tanto de coleção com uma propriedade muito arbitrária. Aí você mostra que não é vazio, que é bem que é ordenado por alguma coisa e pronto, existe. É muito absurdo, tipo assim, quando você pensa. Aí, e funciona, ainda bem, mas eu boto fé, né? Porque o ponto da galera é provar sem isso. Eu não sei. Assim, eu acho que, tipo, se você assume que existe conjunto infinito, você deveria assumir o axioma da escolha, mas... enfim. Tem a galera que não assume que existe conjunto infinito. Você tem que ver também que quando você vai trabalhar com outro tipo de lógica, se você for pensar do ponto de vista categórico, se for trabalhar com lógicas categóricas, então o axioma da escolha, ele não só não vale, como normalmente não vale, quando você fala de lógicas internas. Porque o axioma da escolha, ele te diz que todo epimorfismo é um epimorfismo separável. Ou seja, que todo epimorfismo tem uma seção global. Você olha no contexto categórico, a maioria das categorias, se você for olhar aí em geométricas, mesmo algébricas, né? Isso não é satisfeito. Então, quando você pensa em lógicas internas, alguma outra categoria, sem ser a categoria dos conjuntos, então o axioma da escolha é naturalmente perdido. O Ciro tá mandando tanto de artigo falando. Não, um artigo, ou dois. Falando que você de axioma da escolha. Mas então, a estrutura de conjunto você tem os outros axiomas também, né? Eu não sei se você pega em outro contexto, você teria os outros, né? Tipo, extensionalidade. Eu não entendo muito de lógica categórica, não. Mas o que ele quer dizer é que, tipo, sei lá, tem um tipo de categoria que você pode colocar esses axiomas como uma certa propriedade que uma categoria satisfaz. Então, por exemplo, assumindo se falar escolha é a mesma coisa que falar que todos sobre ejeção tem a inversa direita, né? Uhum. Então você pode formular isso dentro da categoria de conjuntos como todo epimorfismo, que são funções sobrejetivas, tem inversa direita, que seria a seção que ele falou. Aí você tem como internalizar outros axiomas, dependendo de outras categorias, sabe? Aí, tipo, nesse sentido, isso é uma internalização, essa categoria do axioma da escolha. Aí você tá tomando meio que sua categoria como fundamental, sabe? Aí se você tiver aí, quão rica vai ser essa lógica interna, vai depender da natureza da categoria na qual você está tentando internalizar essa lógica. Uma categoria que vai se comportar bem, no sentido de que parece a categoria dos conjuntos, onde você pode formular o mesmo tipo de axioma, mas que não necessariamente vale o axioma da escolha, é dado por um topos. Então, quando você fala de formular matemática numa lógica interna a um topos, você não precisa ter o axioma da escolha. Mas, assim, eu acho doido isso, mas tá muito longe da gente conseguir. É porque, tipo, sei lá, eu não sei se a ideia é meio que criar outra base para matemática, né? Porque, por exemplo, seria muito difícil você colocar coisas que são extremamente analíticas, tipo, numa lógica, sei lá, bota fé que mesmo as lógicas tipo, que a galera tá trabalhando muito,
Será que tem como você pegar, tipo, teoria homotópica dos tipos e fazer análise funcional com isso? Sei lá. Que nem eu falei, o Mike que tinha que estar aqui, que ele ia saber falar muito mais. Tipo, você pode usar, A acho que... quântica tem algum significado você assumir, não assumir a axioma da escolha? Tipo assim, A gente emaranhou a nossa... Cara, eu já ouvi falar que sim, eu não tenho ideia, porque. Mas. tipo, tipo, o Júlio lá, ele fica falando desses rolês, tipo, como é que ficaria a coisa, assim, o axioma da escolha? Eu fico, como assim? Mas, tipo, é porque a gente emaranhou o nosso entendimento da física quântica com a nossa formulação matemática. Então, se... tudo tá com a base ali. Tem Inclusive, uma, quase sempre o GBT é separável. Então, tem alguns dos problemas da mecânica quântica, tipo aquela questão da não localidade e tudo mais, e a dificuldade de se fazer um processo de medida, né, uma teoria de medição que seja bem comportada, no sentido que eu não sei falar qual que é, mas tem uns problemas lá. Isso levou algumas pessoas, começou com um cara chamado, não sei o que lá, Minsham, que eu não sei também se é assim que pronuncia, mas ele teve a ideia do seguinte: e se a gente, ao invés de formular os axiomas da mecânica quântica dentro de conjuntos, a gente formulasse isso dentro de algum outro topos e procurasse pelos topos, variasse os topos, procurando os topos nos quais esse processo de medição ficasse mais bem definido. Isso surgiu a mecânica quântica sobre topos, né? Isso agora é uma área que tem algumas pessoas que trabalham com isso. E eu mandei 2 livros lá na Wiki que eu achei, que é 2 cursos, né? De 2 semestres, de uma mulher que trabalha com isso, e parece muito interessante. Agora, como isso está próximo de fato da realidade, como isso está próximo de ser conectado com o empírico, né? Assim, no sentido de como que você vai de fato validar esse processo de medida que está sendo construído lá, aí eu já não sei. É mais ou menos o problema que aparece quando você tenta atacar o sexto problema de Hilbert, problema da axiomatização, usando também teorias mais gerais, do tipo topos de ordem mais alta, né? Que é a abordagem lá do Schreiber e dos outros caras. Eu já vi um comentário do Schreiber dele falando assim que seria muito bom, mas que na concepção dele está muito longe de acontecer ainda, de que dado um problema concreto, tipo o oscilador harmônico, você devolva o topos certo para descrever aquele sistema dentro dos fundamentos da física. Então você tem a teoria geral, mas você não sabe conectar aquela teoria geral com exemplos que são medidos, né, são analisados empiricamente de forma fácil, né, já bem conhecida. Tá. É justo, nem ideia também. Mas. Eu não sei também não sei se tem a ver. Tem o Bob Coker lá que mexe com mecânica quântica categórica. Você sabe falar disso? Só de que a gente já chegou aqui? Eu não sei o que é, não. Mas... eu acho que outra coisa, assim, vamos dizer, o negócio é que, tipo assim, um dos jeitos que você tem de ver aquela categoria de espaço de Hilbert que eu mencionei, ela é uma categoria muito rica, assim. Se você ver algumas coisas, ela é uma categoria monoidal, fechada, compacta, com duais, ela tem muitas propriedades boas. Aí, essencialmente, tipo assim, aí você vai ter meio que uma linguagem boa para poder falar meio que de sistemas, porque você tem uma categoria monoidal, e para falar da evolução de sistemas, porque você está numa categoria. E que nem eu falei, eu não sei as coisas. Quem faz isso é o Bob Cook.
eu acho o nome dele. Aí, mas é justamente trabalhar essa ideia, Categorical Quantum Mechanics. É trabalhar... Isso se chama String Diagrams, que é quando você tem a categoria monoidal, você tem as maneiras lá, as regras. Você pode transformar todo tipo de operação em diagramas, e quem, na verdade, descobriu esses diagramas foi o Penrose, chama diagramas de Penrose. Ele descobriu isso muito tempo atrás, ninguém deu bola para isso, aí ressurgiu em teoria das categorias, e aí ficou sendo usado em teoria das categorias, só que essa abordagem, que já era meio que usada na física pelo Penrose, ninguém lembrou disso. Aí de uns tempos para cá, perceberam que as duas coisas eram a mesma coisa e voltaram a desenvolver isso. Mas não é aqueles diagramas do Penrose lá dos buracos negros, não é aquilo lá, não, é outro diagrama. Mas é tipo uns desenhinhos. Isso, é aquele desenho. É um monte de desenho doido, assim, que era um outro jeito de... Eu lembro disso, só que eu não sei procurar, porque quando procura diagrama de Penrose, né, aparece de espaço-tempo. Você pesquisa String Diagram. String Diagram, não? Ah, tá. Deixa eu ouvir depois. Não é tela com teoria de cordas. Ah, eu já vi isso, é mó bonitinho. Eu não tenho ideia como funciona, mas é muito bonitinho de ver.